Eleições 2020. Oferecimento. MEF Sistema e Tecnologia. Data o dia. Bacel Clean. Hora Telecom. Sua conexão com o agora. Comigo, o editor de política do jornal O Dia, João Magalhães. Bom dia, João. Bom dia, Eliezer Rodrigues. Bom dia a todos os telespectadores do Bom Dia News, nesta segunda-feira, início de semana. Bom, João, encerradas as convenções, período já delimitado pela Justiça Eleitoral, 13 chapas foram apresentadas à disposição para a disputa da Prefeitura de Teresina. É um total considerado aceitável, razoável? Qual a sua avaliação, João? Olha, Eliezer, é uma média, né, da quantidade de candidaturas que sempre disputam as eleições majoritárias, tanto no âmbito da Prefeitura de Teresina, quanto também nas eleições para o governo do Estado. Sempre fica aí nessa média. Como se trata de uma eleição municipal que agora também possui uma nova legislação no que diz respeito à luta por vagas no parlamento municipal, sem dúvida nenhuma que isso fez com que os partidos se programassem e apostassem mais na candidatura própria. Até porque a gente sabe que uma candidatura própria de um partido pode sim ajudar muito aos candidatos a vereadores por aquela sigla. Então, isso fortaleceu, sem dúvida nenhuma, a tese de que os partidos tentaram a todo custo se viabilizar para lançar candidatura própria. Quando não foi possível realizar uma aliança, o exemplo disso é que a gente tem várias candidaturas que são chapas puras, né? Quando o candidato a prefeito e a vice pertencem ao mesmo partido, confirmando aí que neste cenário as siglas querem realmente se fortalecer, até porque se o partido que não alcançar vagas no parlamento municipal e que não tem uma candidatura majoritária competitiva, ele praticamente corre sérios riscos, né? Até mesmo de continuar sobrevivendo diante dessa nova legislação que restringe bastante recursos tanto do fundo partidário quanto também do tempo de propaganda. Bom, João, e no que diz respeito à participação feminina, chapas encabeçadas por mulheres, como está o panorama atual? Olha, aliás, é até uma coincidência, porque a legislação obriga que, no caso das candidaturas ao parlamento, haja um terço de candidaturas femininas. E no caso da eleição aqui em Teresina, dos 13 candidatos, dos 13 pré-candidatos a prefeitos, né, que homologaram suas chapas, 4, ou seja, quase um terço, é de mulheres. O PSOL, o PSC, o PCO e o PSD são as siglas que realmente apresentaram candidaturas de mulheres à Prefeitura de Teresina. Então, no embate, nós teremos 9 homens como candidatos a prefeito de Teresina e 4 mulheres. É claro que é um percentual que anda longe de ser meio a meio, como é a representação na sociedade. Inclusive, as mulheres são até em maior quantidade, tanto no número de eleitores, quanto no número realmente da população em geral. No entanto, quando a gente vai para a política, infelizmente a gente ainda não tem essa representatividade de igual para igual. Pelo contrário, os homens ocupam sempre espaços com maior poder, de mais influência no cenário político. Por isso que a legislação tenta incentivar a participação feminina. Já no que diz respeito à luta por vagas ao parlamento, a própria lei obriga que um terço seja de candidaturas femininas, por isso todos os partidos estão cumprindo, né, precisam cumprir essa regra. Lembrando que isso vale também para a questão do financiamento, ou seja, o partido, do dinheiro que o partido vai receber para o fundo eleitoral, um terço precisa ser destinado a candidaturas femininas. O que a população precisa acompanhar de perto, e claro, os órgãos de controle também, é para saber se esse dinheiro realmente está sendo utilizado na campanha das mulheres, para que não ocorra o que a gente já viu em outras eleições, quando as mulheres eram candidatas, mas praticamente laranjas, porque recebiam uma grande parte desse financiamento, mas sequer faziam campanha. Ainda bem que aqui no Piauí a gente tem casos de que o Ministério Público Eleitoral e a própria Justiça Federal têm julgado bastante casos como esses, e há uma expectativa, inclusive, de punição exemplar para pessoas que participam desse tipo de esquema, porque não deixa de ser uma fraude eleitoral.
Com certeza, o objetivo não é só dar condições, é resultado prático, ou seja, mulheres eleitas, a vereadoras, vice e prefeita. João, agora, 13 chapas apresentadas, isso favorece o acontecimento de um segundo turno aqui na capital? Com certeza, Eliezer, desculpa. À medida em que há mais candidaturas majoritárias, há, sem dúvida nenhuma, mais condições de uma pulverização de votos. Ou seja, os votos eles não ficam concentrados ali em 2 ou 3 candidaturas. Por mais que, obviamente, dessas 13 candidaturas homologadas nas convenções, uma parte significativa é mais de partidos que não demonstram ter competitividade eleitoral, são partidos que já entram na campanha muito mais para levar uma mensagem, uma bandeira de luta, do que necessariamente para competir em pé de igualdade com as outras grandes siglas, a verdade é essa, mas quanto mais candidatos nas ruas pedindo votos, mais chances desses votos serem pulverizados entre todas essas candidaturas, consequentemente dificultando que um obtenha 50% mais um dos votos válidos que seria necessário para vencer uma eleição no primeiro turno. Portanto, a eleição aqui em Teresina, todas as pré-campanhas trabalham com a hipótese de segundo turno. Aquele candidato que vem dizendo, que diz, não, mano, a gente vai ganhar a eleição no primeiro turno, é mais discurso, né? Jogando para a plateia, como se diz no popular, tendo em vista que realmente é um quadro, é um cenário que se desenha, o de que a eleição em Teresina será decidida no segundo turno, marcado para 29 de novembro. Muito bem, João. Uma das obrigações dos candidatos que lançaram seu nome para a disputa este ano é declarar o patrimônio. Precisa dizer quanto tem em patrimônio. E o candidato tucano à prefeitura, Kleber Montezuma, declarou que possui um patrimônio de 61 mil reais. 61 mil reais. Isso chamou a atenção, considerando, João, que há bastante tempo o professor Kleber Montezuma faz parte do primeiro escalão da prefeitura. 61 mil reais é um valor que dificilmente, com 61 mil, dificilmente se compra uma casa, não é, João? Qual a sua avaliação deste quantitativo apresentado por Kleber Montezuma? Olha, Eliezer, obviamente que a gente pode citar o interesse público nesse tipo de discussão, né? Obviamente que não é o caso de forma alguma, de entrar na vida pessoal de alguém, não. Mas, como você falou, realmente é um fato que chama a atenção, afinal a gente está falando de pré-candidatos a prefeitos, ou seja, de pessoas que se colocam à disposição para administrar o futuro da nossa cidade, consequentemente influenciar diretamente na vida de toda a população. E no nosso país, a gente sabe que essa questão dos bens declarados por candidatos sempre chama bastante atenção, é uma polêmica que ocorre a cada eleição, porque há casos, por exemplo, de pessoas que exerceram mandatos ao longo da vida toda e o patrimônio declarado é muito pequeno e possui um padrão de vida muito alto. No caso do pré-candidato tucano à prefeitura de Teresina, realmente chama bastante atenção. Primeiro, por se tratar de um economista, de um servidor público da prefeitura de Teresina, que, como você bem disse, ocupou cargos de gestão de secretário municipal ao longo só como secretário de educação desde 2013, né? Ele também participou de gestões do ex-prefeito Alferraz, entre outros gestores. É professor universitário e o patrimônio declarado é de 61 mil. Alguns integrantes da oposição até aproveitaram a situação para dizer, olha, Kleber Montezuma tem um salário muito acima da média do teresinense. E se ele não conseguiu juntar um patrimônio maior do que esse, é porque ele não sabe administrar nem os recursos pessoais. Obviamente que isso é na seara política. O próprio Kleber Montezuma tem se pronunciado acerca do tema. Ele disse que possui uma vida construída, construída, inclusive, naquele lema, né, que veio na pré-campanha, da questão do pé de chinelo, Clebão pé de chinelo, que foi decisivo aí, até mesmo na sua escolha para prefeito, para representar os tucanos na campanha. Mas o certo é que essa questão da declaração de bens é preciso ser acompanhada de muito
com muita proximidade. E no caso do pré-candidato Tucano, a Prefeitura de Teresina realmente chama muita atenção. Kleber Montezuma, repito, sempre foi gestor municipal, possui salários altos, mas como patrimônio declarado tem um valor aí de R$61 mil. A gente, obviamente, vai acompanhar também a apresentação de bens dos outros pré-candidatos, e isso, sem dúvida nenhuma, é interessante até para a população saber mais dos pré-candidatos. A gente espera, obviamente, que esses números apresentados encontrem respaldo na realidade. Caso não encontrem, que a Justiça Eleitoral também tome as suas providências em relação a isso, mas, sem dúvida nenhuma, é um assunto de interesse público, afinal de contas, a população precisa saber a vida financeira, vamos dizer assim, o patrimônio declarado dos pré-candidatos, das pessoas que se colocam à disposição para administrar o futuro de Teresina. A demonstrar transparência, as pessoas querem transparência dos futuros gestores. João, é o seguinte, nós estamos em um período de muita movimentação de pré-campanha, porque a campanha propriamente dita, ela inicia no dia 27, após o registro das candidaturas, 27 de setembro agora. Então, reuniões são permitidas? São, claro, com todos os cuidados por conta do coronavírus. Mas a Justiça ainda não autorizou o pedido expresso de votos, quando o candidato diz o número, quando o candidato diz o cargo que quer, de fato, ocupar abertamente. Mas nós recebemos aqui um vídeo que nós vamos ver, a partir de agora, de um candidato homologado em convenção para vereador de Teresina, também do PSDB, citando o número que o eleitor deve digitar lá na urna, o número referente à sua candidatura. É uma situação, no mínimo, curiosa. Vamos conferir o vídeo do candidato Paulo Lopes, do PSDB. A cada um de vocês, 45 mil para podermos dar continuidade a isso que a cidade de Teresina tanto avançou nos últimos anos. João, será que isso vai dar problema para o candidato? Olha, Eliezer, pela letra da lei, e você até já explicou aí no início, antes da gente observar o vídeo, sem dúvida nenhuma, a atitude do pré-candidato em falar o seu número, ela é, vamos dizer assim, ilegal e ela pode ensejar uma multa diante da Justiça Eleitoral. Não é possível um pré-candidato informar o seu número porque ele ainda não possui sequer o registro de candidatura. O candidato só tem um número, o candidato ao parlamento, obviamente, só tem um número depois que a sua candidatura estiver registrada. Nesse momento, as convenções já ocorreram, está no prazo da Justiça Eleitoral reconhecer esses registros, né, que foram homologados em convenções. As convenções servem para os partidos tomarem decisões. Essas decisões dos partidos precisam ser reconhecidas pela Justiça. E é nesse período que a Justiça está reconhecendo toda essa documentação produzida no período das convenções. E a partir do dia 27 de setembro é que, obviamente, todos os pedidos de candidatura estarão com registro definitivo e aí sim poderão fazer a campanha abertamente. Até lá, essa prática, ela insere, sem dúvida nenhuma, em um delito, vamos dizer assim, eleitoral, que pode ensejar em uma multa ao pré-candidato. E é algo, aliás, que a gente chama atenção para a questão das redes sociais, porque nesse período de convenções que passou, a gente observou muitos fatos em convenções que chamaram a atenção. Alguns, inclusive, pela curiosidade, né, Aliás, como foi o caso lá de Cocal, aquela live de Cocal que repercutiu bastante por vários momentos. E esse tipo de situação, ele sempre ocorreu. Quem participa das convenções, quem acompanha a política eleitoral, seja em Teresina ou no interior do estado, sabe que momentos como esse sempre ocorreram. No entanto, neste ano, obviamente que a gente teve, até por conta da pandemia, um grande número de convenções sendo transmitidas ao vivo pela internet, todo esse material produzido, gravado, e aí, sem dúvida nenhuma, tem mais chances de repercutir depois. Então, é um cuidado a mais
que os pré-candidatos precisam ter. Afinal de contas, o que eles fazem lá, num evento, na reunião, não será esquecido no outro dia. Isso porque, se tiver gravado, sem dúvida nenhuma, pode repercutir por bastante tempo e causar dor de cabeça aos pré-candidatos. Exatamente. Destacar que nós tentamos contato com o candidato Paulo Lopes, não obtivemos resposta nem por ligação, nem por mensagem de aplicativo, mas o espaço está aberto. Se em algum momento ele ou um assessor quiser se manifestar sobre a menção do número 45 mil no vídeo que ele mesmo publicou em sua rede social, estamos aqui para dar o mesmo espaço, o mesmo tratamento. Bom, João, nós vamos encerrando aqui o nosso quadro Eleições 2020, mas 12h30, meio-dia e meia, estaremos nas ondas do rádio. É só sintonizar a 92,7, não é, João? Isso mesmo, Eliezer. Você e a Vilma Rocha, lá do estúdio, transmitindo todas as informações, e a gente também participando, sempre com uma informação, com uma análise também acerca desse processo eleitoral de 2020. A gente aguarda, sem dúvida nenhuma, o nosso telespectador do Bom Dia News, ao meio-dia e meia, na Aldia FM 92,7. Magalhães, editor de política do Jornal Dia, muito obrigado pela sua participação e até amanhã. Até amanhã, Eliezer. Um bom dia para você, um bom dia a todos. Esse foi o quadro Eleições 2020. Eleições 2020. Oferecimento: MEF Sistema e Tecnologia. Data o Dia. Basel Clean. Hora Telecom. Sua conexão com o agora.